Bom dia, graça e paz. Privilégio nós podemos mais uma vez estar na casa do nosso Deus. Eu queria convidar você nessa manhã para juntos a gente olhar para um salmo de gratidão. Há vários momentos nas Escrituras onde o povo se reúne para agradecer a Deus, como uma forma de adoração e culto ao Senhor. E o Salmo 100 é um salmo célebre que mostra essa ideia de um povo junto agradecendo a Deus. Então eu queria convidar você para a gente ler nesse início nessa mensagem o Salmo 100, que tem apenas 5 versos. Aqueles que não têm a Bíblia, está no boletim, tem aí em português e inglês escrito, você pode pegar, está ali atrás. Diz assim a palavra do nosso Deus: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar diante da Tua presença. Obrigado pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra, de podermos ler a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de ainda termos, ó Deus, o Teu Espírito conosco, que nos ilumina os olhos para entender a Tua palavra. Nós rendemos graças ao Senhor porque podemos oferecer um culto ao Senhor. E nada desse culto ele poderia acontecer se não fosse por meio do Senhor mesmo. Nós somos incapazes, ó Deus. Mas o Senhor é quem nos fortalece, quem nos ajuda. E é por meio do Teu Espírito que nessa manhã nós queremos oferecer um culto ao Senhor. Então aceita a nossa adoração, aceita o meditar do nosso coração. Tem misericórdia de nós e dos nossos pecados. E faz, ó Deus, com que a Tua palavra nessa manhã, mais uma vez, possa encontrar lugar na nossa alma e edificar as nossas vidas. É o que nós rogamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o Salmo 100 é um convite a toda a terra para celebrar o Senhor. Semana passada eu falei para vocês que para a gente entender o Salmo, muitas vezes a gente tem que entender o autor do Salmo, porque os Salmos são escritos por vários autores. Mas o livro de Salmo também ele é dividido muitas vezes por categoria. E quando nós chegamos agora no Salmo 100, ele faz parte de um conjunto de salmos que começa no Salmo 96. Então, se você for ler o Salmo 96, 97, 98, 99, 100, você vai perceber que ele está dentro de um conjunto e que tem uma ideia central no Salmo 96 ao 100. Esses salmos são os salmos que descentralizam a ideia de um Deus de nação de Israel para um Deus de toda a terra. É interessante porque uma das coisas que a gente percebe que o povo de Israel falhou foi em dividir Deus. Eles entenderam que o Deus de Israel era só para eles, como um Deus de tribo. Eu tenho aqui o meu Deus, a outra tribo tem o Deus dela, a outra tem a ela, e assim vai. Então depois, quando se tornaram nação, a mesma coisa. Esse é o meu Deus, o Deus da minha nação, lá é o Deus da outra nação, da outra nação, da outra nação. Israel tinha dificuldade de pregar Deus em outras nações. Nós temos um livro na Bíblia de um profeta missionário chamado Jonas. Deus chamou Jonas para pregar a palavra dele em uma outra nação. E Jonas ficou bravo com Deus. Porque Jonas não queria dividir Deus com uma outra nação. Ele é o nosso Deus, eles que têm um Deus deles.
Mas é interessante porque desde o início, Deus sempre foi revelando ao povo dele que ele não queria ser um Deus de uma nação. Ele queria, na verdade, que todas as nações o entendessem e o conhecessem. Mas isso só seria possível se Israel levasse a mensagem. Se Israel fosse lá e estendesse em letras grandes, né, como diz lá o Abacuque, né? Olha, estenda em letra grande para que possa olhar de longe. Diz que a linha Abacuque que foi, começou aquelas coisas que põe no carro, nas estradas, como é que chama? Outdoors. Os outdoors, né? Foi lá Abacuque que inventou. Escreve em letras grandes para quem passar correndo possa enxergar a mensagem. Então lembra, essa ideia de Deus sempre foi: eu quero que toda terra saiba quem eu sou. E o Salmo 96 são os salmos, e o Salmo 100, né? O Salmo 96 ao Salmo 100 são salmos que mostram para nós essa ideia. Olha o Salmo 96, versículo 7 que está escrito: deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Veja que é um convite no Salmo 96 para a família dos povos, todos os povos, não só Israel. Salmo 97, no verso 1 diz: reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Mais uma vez, Deus convidando que as pessoas em todos os lugares pudessem se alegrar com Ele. Salmo 98, verso 4. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Não só mais Israel, mas todos os moradores da terra. O Salmo 99, 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Reina o Senhor. Tremam os povos. Conheçam o Senhor todos os povos. Ele está entronizado lá em cima, acima de toda a terra. Toda a terra precisa olhar para Ele. Inclusive tem uma música em Salmo 99, verso 1, né? Eu não vou cantar porque a minha melodia não é muito boa, mas é uma música conhecida em português. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima de todos os querubins. Um convite para que toda a terra conheça. E por fim o Salmo 100, que nós estamos aqui, que também convida que a gente se renda a Ele. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os moradores. Então, aqui nesse salmo, o salmista convoca que os crentes de todas as nações se juntem em gratidão ao Senhor. E eu peguei esse salmo, aproveitando essa semana, que aqui é marcada pelo Thanksgiving, para a gente aqui adorar a Deus juntos, agradecer a Deus juntos. Então eu queria convidar você a se juntar nesse culto em gratidão ao Senhor. Antes da gente continuar na mensagem, eu queria fazer uma participação aqui de vocês. Então eu gostaria que, se você tem algo que gostaria de agradecer, aí mesmo no seu lugar, com uma palavra ou duas, você dissesse uma gratidão ao Senhor que você tem no seu coração hoje. Qualquer pessoa que quiser. Pode falar. Meu pai está internado desde segunda-feira, e ontem ele teve alta hospitalar. Então, meu coração está muito alegre e grato nesse sentido. Amém. Agradecemos a Deus por você. Gratidão? Eu agradeço por esta igreja. Flávio? Agradeço a minha família. Mais alguém? Eu agradeço porque hoje toda essa família está com a gente para agradecer a Deus. Amém. Mais alguém? Ninguém quer agradecer pelo gato, pelo cachorro? Algum botafoguense entre nós? Sabia que não? Difícil de achar, mas eles estão felizes. Eu agradeço pela palavra de Deus. Pelo que você quer agradecer. Vamos lá, vamos encher a casa do Senhor com gratidão. Pode ser uma coisinha assim, você vai e fala. Eu agradeço porque depois de tantos anos a gente conseguiu vir, né, que era um sonho da nossa
Pode repetir quem já agradeceu. Agradece. Bate, agradece pela vida. Salmo 150, pelo ar que eu respiro. Eu agradeço pela família também, pela oportunidade de trazer aqui para conectar aqui. Amém. Pelo vôlei. Pelo pão de cada dia. Pelos amigos. Por que mais você quer agradecer? Uma vez eu li um livro que o autor estava falando com Deus e ele dizia assim, e Deus dizia para ele assim: agradeça. E ele estava deitado na cama e disse: eu não tenho. Ele estava num momento de crise com Deus que é normal. E ele disse: eu não tenho pelo que agradecer. Aí Deus falou com ele assim: mexe sua mão. E ele mexeu. Deus falou no coração dele: agradeça. Você tem todos os movimentos na sua mão. Deus disse para ele: mexa os seus pés. Ele mexeu. E o Senhor falou no coração dele: agradeça. Você tem todos os movimentos nos seus pés. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar muitas coisas para agradecer. E o salmista aqui, no Salmo 100, tem essa ideia de chamar a mim e a você a demonstrar sua gratidão ao Senhor. Porque muitas vezes nós somos gratos, mas nós não dizemos. É mais ou menos um camarada que está apaixonado por uma menina, ele quer casar com ela, mas ele não fala que está apaixonado. Adivinha? Vai dar em nada. A outra pessoa precisa saber que você está apaixonado. E embora Deus saiba que você é grato, Ele quer ouvir a sua gratidão. Ele quer que você expresse a sua gratidão a Ele. E eu fiz aqui para a gente falar, mas o Salmo 100 vai nos ensinar como agradecer a Deus. E não é só falar. Falar faz uma parte importante. Mas eu quero evidenciar 4 coisas que você pode agradecer, demonstrar que você é grato a Deus. Primeiro, através da celebração. O autor, no versículo 1, diz assim para nós: celebrem com júbilo ao Senhor. O autor usa uma redundância ao dizer celebrar com júbilo, celebrar com alegria. Porque eu nunca vi uma celebração sem alegria, né? Porque celebrar já é essa ideia de você celebrar a Deus. De você estar feliz. Quando você está assistindo o seu filme, o seu time lá de futebol na televisão, e aí o seu time faz um gol, como é que você vibra? É assim? Você fala assim: ah, foi gol. Eu estava fazendo isso esse ano. Meu time estava na 2ª divisão, então eu estava bravo. Então nada de celebração. Mas quando você está empolgado com o seu time faz gol, você fala: gol! Não é? Quando você está feliz com os seus amigos, você não grita. Quando você vai na festa de casamento, como é que está lá a festa de casamento? Está todo mundo na casa. Pode ser que o noivo ou a noiva esteja assim, mas ele não deixa transparecer. É celebração. Então o autor aqui ele usa de uma forte ênfase. Ele diz: celebrem com júbilo ao Senhor. Porque é difícil celebrar com tristeza, mas vamos supor que seja possível. Deus está dizendo: não é assim que é um culto para mim. Não pode ser assim um momento de gratidão para mim. Deus não quer que a gente chegue perto dele e ofereça a gratidão a Ele. Obrigado, Deus. A ideia da celebração é: obrigado, eu estou feliz. O termo no hebraico para essa palavra celebrar é gritar. É falar em voz alta. É dizer para que todo mundo escute. Então, quando Deus diz: eu quero
celebração, eu quero gratidão através da celebração, é que haja energia em nós, motivação em nós, para agradecer a Deus. Quando a gente lê lá a grande ênfase que Deus deixou para o povo lá no Egito, o povo lá de Israel, que é Deuteronômio capítulo 6, quando ele diz assim, que você deve amar ao Senhor de todo o teu coração. Essa ideia de coração para nós aqui do Ocidente é uma ideia de sentimento, né? Quando a gente fala de coração, a gente pensa no sentimento. Meu coração está triste. Não é isso? O hebreu não tem essa ideia de sentimento do coração. Para o hebreu, o sentimento é no estômago. Eles usam uma palavra chamada nefesh, que é a ideia de todo o interior dele. Então, quando você está com um problema emocional, às vezes você não está com dor na barriga, você está triste, angustiado, não é dor na barriga? A ideia é essa. Ai, que frio na barriga. É esse nefesh. Quando ele fala de servir ao Senhor com todo o coração, o hebreu tem uma ideia de que o coração batendo em você te dá o quê? Energia, vida, vigor, vitalidade. Então, quando ele diz para você celebrar a Deus e o amar a Ele de todo o teu coração, é você amar a Ele respirando, é você amar a Ele fazendo as coisas, é você celebrar a Ele com o seu corpo. Celebrar ao Senhor com alegria. A alegria no culto deve ser algo natural. A alegria é algo que Deus deseja. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria. E a alegria, a celebração com entusiasmo, com júbilo, é uma ordem aos cristãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Paulo escreve a carta para a igreja de Tessalonicenses e ele diz assim: estejam sempre alegres. É uma ordem. Estejam sempre alegres. Você já pensou você entrar aqui na igreja e a gente colocar alguém ali na porta para te receber? E quando você for entrando aqui na igreja, a pessoa está assim: seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Você já pensou um ambiente onde as pessoas vêm celebrar a Deus, mas a celebração fica de fora? Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Veja, parece que a alegria é algo que a gente precisa cultivar, buscar. A alegria é algo que a gente precisa nutrir. Não quer dizer que você não possa um dia estar triste. Não é isso. Todo mundo fica triste. Mas que a essência da adoração a Deus está na alegria. Romanos capítulo 12. Alegrem-se na esperança. A Bíblia nos mostra e nos ensina, irmão, que conhecer a Cristo é o maior motivo de alegria. Davi, quando peca, no Salmo 51, ele escreve uma declaração sua, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E uma das orações de Davi naquele Salmo 51 é: restaura em mim a alegria da salvação. Você lembra quando você encontrou Cristo? Você lembra como foi a experiência quando você descobriu as verdades espirituais? Você lembra como isso encheu o seu coração? Havia um momento na sua vida em que você ia para a igreja entusiasmado, celebrando a Deus? Já existiu um momento na sua vida em que tudo que você fazia com celebração, com júbilo? Às vezes a gente perde isso no meio do caminho. Davi perdeu por causa do pecado.
E ele orou para o Senhor e disse: Senhor, restaura isso na minha vida. E aqui o salmista diz: há um meio de você ser grato a Deus. É preciso ser grato através da celebração. Segunda coisa que o texto nos ensina: que você seja grato através do serviço. Verso 2: sirvam ao Senhor, olha de novo aí, com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Servir ao Senhor com alegria deve ser norma de todo cristão. É servindo ao Senhor que podemos demonstrar a Ele a nossa gratidão. Você já viu algum garçom ou garçonete servindo com raiva? Você já teve essa experiência? Não é horrível? Você pede uma coisa para a pessoa e ela vai te servir ali e ela quer quase te esganar porque você fez aquele pedido. Quando você entra no restaurante, ela já acha ruim porque você entrou no restaurante. Porque ela não queria estar servindo você. Então, imagina um garçom ou uma garçonete servindo você com raiva. Você, cliente, não tem o menor prazer de ficar ali. Você já foi convidado à casa de alguém e percebeu que aquela pessoa não estava muito feliz em te receber naquele dia? De repente o marido combinou com o outro marido: vamos lá em casa. Aí chega você: vamos, aí você traz a sua família para a casa dele. Aí ele falou com a mulher dele que seria em cima da hora. Ih, rapaz! Aí você chega na casa daquele ambiente de alegria, né? Um olhando para o outro atravessado. Um querendo que você, saia dali. Você já se percebeu nesse ambiente? Onde você é convidado à casa, mas você percebe que você não é bem-vindo ali. Não tem alegria. Você já foi maltratado ou teve um serviço ruim, por exemplo, num hotel? Você chega de folga, de férias. O que você quer? Você quer chegar num lugar, num ambiente maravilhoso, gostoso, bem servido. Você sabe que uma das notas maiores que o complexo Disney tem é da relação dos empregados, dos guests, né, com as pessoas? Você sabia que eles querem que seja uma marca deles? Que as pessoas se sintam bem-vindas? Eu me lembro que, quando a gente foi num parque da Disney, as meninas, a gente estava com aquele bottom que eles dão lá de first, né? Primeira vez. E a gente foi lá e as meninas falaram assim: eu tive um sorvete ali, pai. Eu falei: vamos lá comprar um sorvete. Paramos lá para comprar um sorvete. Aí a minha filha, acho que foi a Valentina, menorzinha, tentando falar lá no inglês para o moço, pediu um sorvete, né? E a moça foi, pegou o sorvete e deu para ela. E aí eu fui pagar. A moça disse: não, é pela sua primeira vez. Você acha que a gente se sentiu bem recebido? Você já foi num lugar que você é bem recebido? Já foi num lugar que você é mal recebido? Já teve bom serviço e mau serviço? Você sabe a diferença. Agora, você já pensou em servir a Deus sem querer fazer? Você já pensou em vir para a igreja, mas você não quer vir? Você já imaginou cantar na igreja, mas você não quer cantar? Mas você tem que cantar. Já pensou em entregar uma oferta na igreja, mas você não quer dar? Então todo mundo dando, pode dar também. Eu não sei se já foram em algumas igrejas, mas no Brasil eu já fui em algumas, que as pessoas passam com a salva na sua frente. Né? Sabe o que é salva? É um cabo lá com tipo um coador de café, e tem um cabo grandão, e vai um diácono de um lado, e ele vai fazendo assim, e aquele negócio chega na sua frente. E aí você tem que ter aquele negócio de olhar para o diácono, né? Ou rapidinho você põe a mão no bolso, pega a nota de R$2 e dá uma passada. Mas você não queria.
Então, às vezes, você não quer servir, você não quer ir para a igreja, você não quer cantar, você não quer celebrar Deus. E aí você faz de qualquer jeito. Você lembra de Caim e Abel? Caim, quando falou, vou lá oferecer a minha oferta, ele foi lá e olhou naquele monte de boi, Nelore dele lá, aquelas ovelhas lindas e maravilhosas, não sei marca de ovelha. Davi olhou a mais gordinha, porque Deus sabe que é bom. A Bíblia diz que o cheiro da gordura agrada a Deus. Já foi um churrasco assim, quando você põe a picanha, que o cheiro da gordura sobe? Não é bom? É ou não é? Cadê os vegetarianos para combinar? Deus sabe. O que o Abel fez? Pegou a ovelha mais gordinha. Essa aqui vai dar fumaça. Essa aqui vai chegar no céu, a queima da gordura dela. Essa Deus vai se agradar. Como é que foi o Caim? Provavelmente a Eva falou, vai Caim, tá na hora, ele já foi dando bico. Parece adolescente quando você acorda. Que draga! Tem que ir! Aí ele foi lá e falou, tinha um monte daquelas melancia bonita. Ele foi lá e olhou uma que estava amarela, mirrada lá no canto e falou, tá bom, é assim. O repolho que tinha pegado a parte do gelo da noite, foi esse aqui. E ele foi oferecer para Deus o do pior. Porque ele não queria oferecer nada ao Senhor. Os evangelhos contam que quando Jesus encontrou Zaqueu e falou que ele ia ficar na casa dele, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com alegria. Ele ficou entusiasmado porque Jesus iria na casa dele. Nós somos convidados, irmãos, a continuar servindo a Deus com alegria. Inclusive, Paulo orienta a igreja de Corinto que na hora de dar a oferta, ele diz assim, Deus ama a quem dá com alegria. Não é alguém que vai na frente querendo dar porque acha que vai ser amaldiçoado se não dá. Não é alguém que vai na frente e dá o que está sobrando. É alguém que tem entusiasmo em participar com algo que ele quer dar para Deus. A gente não tem isso mais aqui. Mas a gente tem contato com alguns irmãos na África, que lá em Moçambique, em alguns lugares, Angola, e eles fazem o culto da oferta. E de repente aparece, irmão, gente com um saco de estopa nas costas, nego segurando a galinha do lado, gente trazendo milho, mulher com aquelas coisas na cabeça. E eles vêm andando para o culto cantando. E eles vão servir a Deus com os seus bens, com alegria. Deus quer que nós ofereçamos a Ele demonstrando nossa gratidão através do serviço. Terceiro, Deus quer que você sirva através do relacionamento. O relacionamento é a ideia de conhecer. Olha o que o Salmo 3, o verso 3 do Salmo diz. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, a gratidão vem através do nosso relacionamento. Saber quem é o Senhor. Por várias vezes a Bíblia adverte que o povo de Israel se deu mal por não conhecer a Deus. Oséias diz isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece uma pessoa, você não sabe como lidar com ela. Não é verdade? Se você for me convidar para tomar café na sua casa, eu vou tomar café. Mas se você quiser me agradar, você pode ter leite sem lactose, porque eu sou intolerante à lactose.
Então eu prefiro tomar o leite sem lactose. Quando eu tomo leite com lactose, é até bom, mas depois o negócio não fica legal, sabe? Então, peraí, eu vou convidar o pastor para ir na minha casa. Eu sei uma característica dele. Se ele for tomar café na minha casa, eu vou comprar um leite sem lactose. Só isso. Pronto, olha que legal. Agradou. Por quê? Porque você sabe uma característica da pessoa que você convidou. Sabe o que ela pode e o que ela não pode. Conhecer as pessoas é importante. Conhecer a Deus é muito mais. Como é que eu vou ser grato a Ele se eu não conheço a Ele? Como é que eu vou ser grato a Deus se eu não sei o que Ele gosta? Você já pensou em dar um presente para alguém, de repente você conhece uma pessoa, você vai lá e fala, eu quero dar um presente de aniversário para ele. Aí você vai lá e dá uma camisa do Palmeiras, o cara é corintiano, adivinha, se agradou ou não? Não? É capaz que você vai ser expulso da festa. Porque o presente foi errado. Então, como posso servir a um Deus que eu não conheço? Mulheres, você sabe dar um bom presente ao seu marido? Espero que sim. Uma pergunta para o marido, senão eu vou ficar incomodado. Maridos, você sabe dar um bom presente para sua esposa? Espero que sim. Você sabe dar um bom presente para os seus filhos? Eu sei, uma pia cheia de louça. Fala, vai lá, no seu presente é lavar a louça hoje. Elas amam. Você sabe dar um bom presente para o seu melhor amigo? Se você tem um melhor amigo, é claro que você sabe o que ele gosta. Se você não sabe, ele não é o seu melhor amigo. Provavelmente sua resposta a todas as perguntas é: eu sei, porque você conhece bem. Você saberia dar um bom presente para Deus? Se você conhece um pouco a palavra de Deus, se você conhece um pouco Deus, se você sabe do que Deus gosta, você sabe o que dar a Ele. Agora a minha pergunta é, você conhece a Deus? Se você não conhece, você não vai saber dar. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Nós falamos de alegria, 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 alegria. Você acha que Deus quer que você seja triste? Você acha que Deus gosta da sua tristeza? Não? Se você respondeu não, você está errado. Deus gosta também da sua tristeza. De uma tristeza singular. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 10, Deus diz assim: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, Paulo está escrevendo, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta deixou vocês tristes, ainda por um breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que na nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então veja, embora Deus queira que você tenha um culto alegre, que você vive em alegria, Deus também quer que em alguns momentos da sua vida você seja impactado pela tristeza. Porque a tristeza dada por Ele é um momento de arrependimento. Há um verso na Bíblia, lá em Eclesiastes 7:2, que a gente não entende muito. Mas o autor escreve assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde tem banquete. E quando eu li isso das primeiras vezes, eu falei, esse cara escreveu errado, tá? Ao contrário. A carta, a coisa certa devia ser escrito assim:
É melhor estar na casa onde há banquete do que na casa onde há luto. Se você receber 2 convites para você ir num dia, o primeiro é num velório, o segundo é numa festa de 15 anos, onde você quer ir? Não quer dançar primeiro, né? 15 anos é frio. Quando a gente pensa naturalmente, a gente quer uma festa. Ninguém quer ir em velório. Mas o autor diz assim, na onde há luto, as pessoas que estão ali param para refletir sobre a sua vida. É isso que ele quer ensinar. Então, às vezes, a tristeza é necessária porque a gente cresce com ela. A gente pensa nas coisas importantes. A gente se eleva a Deus. Por último, através do culto. Se você conhecer a Deus, você sabe que Deus deseja a nossa gratidão por meio do culto. Olha o verso 4 do Salmo. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe e bendigam-lhe. O culto é um lugar especial de Deus com o seu povo. Aqui nós celebramos o nome dele. Ninguém aqui recebe glória a não ser ele. Aqui a gente não aplaude o dirigente do culto. Aqui a gente não aplaude quem canta. Aqui a gente não aplaude quem prega. Aqui a gente não aplaude quem serve no cultinho. Aqui a gente não aplaude aqueles que oram na frente. Sabe por quê? Porque aqui o culto é para ele. Então, quando você vem no culto, é um momento em que você tira para agradecer. É por meio do culto que Deus recebe a nossa gratidão. Sua palavra é pregada, a glória dele. Os louvores são entoados, a glória dele. As crianças são ensinadas, a glória é para ele. Tudo é para ele. Ele é o centro de tudo. Então, com gratidão, o que a gente faz? Se reúne e cultua ao Senhor. Para a gente não esquecer, demonstrem sua gratidão ao Senhor. Como? Através da celebração, através do serviço, através do relacionamento, de conhecê-lo e através do culto. Muito bem. Agora você deve estar perguntando, tá, eu aprendi como? Mas por que eu preciso ser grato? A resposta está no último versículo, no versículo 5. Primeiro, versículo 5 diz, porque o Senhor é bom. Você consegue pensar em algo na sua vida que demonstra que Deus é bom? Porque o texto está dizendo. Demonstrem sua gratidão. Por quê? Porque Deus é bom. Você acha que Deus é bom? Tem alguma coisa na sua vida que evidencia que Deus é bom? Então, agradeça a Ele. A sua misericórdia dura para sempre. Você consegue identificar na sua vida que Deus é misericordioso com você? Jeremias diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus abomina tanto o pecado, irmãos, que se fosse só a santidade dele, sem a misericórdia, ninguém de nós estaria aqui essa manhã. Então, a sua misericórdia é um motivo de gratidão. Você pode agradecer a Deus por Ele ter perdoado algum pecado seu essa semana? Terceira coisa. De geração em geração, sua fidelidade. Você consegue ver a fidelidade de Deus em sua vida? Alguma coisa que você olha para a sua vida e diz assim, Deus prometeu, Deus cumpriu? Há alguma fidelidade de Deus na sua vida hoje? Se há, seja grato. É por isso que nós
demonstramos a nossa gratidão? Se você respondeu sim a essas perguntas, renda-se a Ele, não só hoje, mas toda a sua vida, em gratidão ao Senhor. Ele merece. Amém? Senhor, obrigado pelo salmo que nos convida a sermos gratos. O Senhor sabe da nossa maneira de viver, de muitos dos nossos pecados, e que muitas vezes, Senhor, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor faz. Às vezes até a arrogância do nosso coração em achar que nós somos alguma coisa, que nós conquistamos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa, e nos esquecemos de lembrar que é o Senhor quem faz. Então, eu me junto aos meus irmãos aqui nessa manhã, dizendo ao Senhor, somos gratos. Gratos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que louvamos.